Paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é seguidor, deste canal. Eu sou o pastor Adelso Ferreira e quero neste dia de hoje responder esta pergunta a um irmão, ou a todos aqueles que têm a dificuldade em compreender quando a Bíblia fala na segunda morte. Amém? Eu quero ler um texto em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz assim: a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado ou lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14 e o versículo 15. Então, logo aqui nós já lemos e temos uma definição do que é a segunda morte. No versículo de número 6 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado e santo é o que participa ou tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Primeiro vamos saber o homem, acerca do homem, por que ele passa pela morte. Ele passa pela morte porque a Bíblia ensina que em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. Então, desde Adão e Eva, os dois propriamente já experimentaram a morte, ou seja, a morte tem definição na Bíblia como morte física e como morte espiritual. A morte espiritual é o homem estar separado de Deus. A Bíblia se refere a essa morte, que estamos ou estávamos, nós que estamos em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo estão mortos em seus pecados e seus delitos. Esta é a morte espiritual, mas a pessoa em si, ela existe nesse mundo e ela tem vida nesse mundo. Haverá um tempo em que cessará a sua vida nesse mundo, a minha vida nesse mundo, a nossa existência nesse mundo. Até o próprio Senhor Jesus, ele experimentou a morte, e a Bíblia diz que ele experimentou a morte por todos os homens. Então ele morreu, ele foi sepultado, como todos os homens debaixo do sol experimentarão, a morte e serão sepultados. Esta é a primeira morte, a morte física, a cessação de uma existência neste mundo. Quem morre em Cristo estará para sempre com o Senhor. João, capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que crê em Jesus, segundo as Escrituras, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque essa primeira morte, ela não pôde deter Jesus. Jesus é a primícia, ou o primeiro a experimentar a ressurreição dos mortos. Então, quem morre em Cristo estará para sempre com o Senhor. Não entrará em juízo. João, capítulo 5, versículo 24. Quem morre sem Cristo, ele experimenta essa primeira morte e não irá para junto de Jesus, segundo diz as Escrituras. Ele irá para um lugar longe do Senhor Jesus, que é chamado na Bíblia de inferno, lugar dos mortos. Ele permanecerá lá. Todos os que morrem sem Cristo permanecem no inferno. Todos os que morrem em Cristo, segundo a Bíblia, irão para onde está Jesus. Então essa é a primeira morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, no dia do juízo, todos estes que morreram serão chamados novamente à ressurreição dos mortos também. Não somente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão
para ter um corpo de glória e viver para sempre com o Senhor. Como também os que morreram sem Cristo ressuscitarão para juízo. E aí então, após esse juízo, a Bíblia diz aqui, que não somente os que morreram, mas a morte, o inferno, o diabo e todos os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte é a condenação a toda a alma, a todo fôlego de vida que voltar à existência, que estiver novamente na presença de Deus. Todos estes que forem ressuscitados desde o princípio da humanidade e não forem achados no livro da vida do Cordeiro, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí a Bíblia diz, esta é a segunda morte. Por quê? Porque viverão para sempre, ou em outras teologias, serão aniquilados para sempre, distantes da presença de Deus. Não estarão com Deus, não entrarão na vida eterna, não ressuscitarão para a vida eterna, mas ressuscitarão para juízo e condenação eterna. Aí é onde a Bíblia diz aqui, que o lago de fogo, ou seja, o lugar aonde estarão eternamente, é classificado como segunda morte, como condenação eterna, como separação eterna de Deus. Por que segunda morte? Porque os mortos voltarão a viver. Voltarão a viver para serem julgados e condenados. Os que estão em Cristo não entram em julgamento, mas voltarão a viver para uma vida eterna com Deus. É assim que a Bíblia ensina. Amém? A segunda morte, então, ela não atingirá os que estão no livro do Cordeiro, com os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Os que morreram em Cristo viverão eternamente com Cristo. Apocalipse 20, versículo 6. Não entrarão em juízo, ou seja, os que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem nenhum poder. Segunda morte, então, um resuminho, é a separação eterna de Deus. Essa segunda morte na Bíblia é designada àqueles que não estão em Cristo, ou que não foram encontrados no livro da vida. Significa condenação eterna. Significa que serão enviados ao lago de fogo. Amém? Espero ter respondido a sua pergunta. Que Deus te abençoe. Continue nos enviando a sua pergunta. Inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o seu joinha e que Deus te dê graça, te dê conhecimento e entendimento. Tem aí o nosso e-mail. Envie a sua pergunta. Faça a sua pergunta. Inscreva-se no nosso canal e a cada semana, a cada vídeo que postarmos, você receberá no seu e-mail uma notificação.